Não há dúvida, né? Tanto que as perguntas, né, em geral, tentando captar o humor do eleitorado, independente até do desempenho do presidente Lula e do governo como um todo, quase todas elas sugerem uma percepção de que o Brasil estaria no caminho errado, né? E aí, um pouco para, Mauro, dialogar com essa agenda negativa que você citou alguns dos exemplos. Agora, fazendo uma conversa, né, entre os dois números que a gente conversou até aqui, né, avaliação de governo e aprovação particular do presidente Lula, o que muito provavelmente vai acontecer é que a gente deve chegar lá em 2026 com uma parcela significativa do eleitorado meio que incerto do que fazer do ponto de vista do eleitorado, né? É significativa nem tanto, não só pela quantidade, mas porque ela pode ser meio chave nessa quebra de braço, perdão, entre governo e oposição. Se a gente pega essa resposta binária, aprova e desaprova, a gente está falando de números muito próximos, né? Se a gente leva em consideração a margem de erro, dá para falar que qualitativamente há uma divisão, né? A sociedade é muito dividida em relação ao desempenho do governo Lula. Como a eleição costuma punir ou recompensar o comportamento do presidente, a gente está pintando um quadro de uma eleição muito apertada lá na frente e poucos eleitores mais significativos vão fazer a diferença para um lado ou para o outro. O que vai definir isso me parece que é a campanha eleitoral. E aí, Mauro, acho que é bem possível que o governo recupere popularidade. Nesse momento, ele está num espaço muito inglório do ponto de vista da opinião pública, porque, grosso modo, a oposição ataca, mas ninguém está olhando para essa oposição, até porque ninguém sabe quem é. O ex-presidente Bolsonaro não tem direito político, então a gente não tem esse nome, essa figura que representa esse antipetismo. Então, em alguma medida, quando a gente pega esses números, olha toda essa agenda negativa, enxerga o nível de aprovação no patamar que está, né, em alguma medida, também resultado de uma resiliência desse eleitorado que os especialistas em pesquisas digam a gente tem muita preferência cristalizada no Brasil, né? Então você tem lá um colchão seguro de governistas que devem seguir assim até a campanha de 26, e aí vai ser uma eleição em que a campanha eleitoral vai fazer diferença para captar esse eleitor que é pequeno quantitativamente, mas só pode ser decisivo no resultado de continuidade em provável campanha de reeleição ou de mudança de governo lá na frente. Vale lembrar, né, Rafael, que a pesquisa da Quest, que foi divulgada, se não me engano, na semana passada, trazia dados sobre a corrida eleitoral e mostra o presidente Lula ainda bastante competitivo, né? No segundo turno foram testados vários cenários e ele ganha de todo mundo. Alguns ficam no empate técnico, por exemplo, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também. Fica no empate técnico, com o Lula um pouco à frente, alguns pontos à frente. Agora, as pesquisas eleitorais ainda mostram Lula competitivo. Precisa ver o que vai acontecer na campanha. E essa pesquisa do Datafolha agora, olha como os números estão tão próximos, como o Rafael mencionou. São 33% de ruim ou péssimo, 32% de ótimo ou bom e 34% de regular. A maioria, né, na margem de erro, claro, a maioria, né, 34%, dizem que o governo é regular, né, avaliam o governo Lula como regular. Tá tudo muito perto, Couto. Agora, a gente está vendo a comunicação do governo não está conseguindo atingir a população de uma forma muito efetiva. Vai ter que caminhar um pouco se quiser chegar competitivo de verdade numa campanha eleitoral. Sem dúvida, não. Eu não concordo muito de achar que o problema está na comunicação, né? Geralmente, quando tem problema no governo, a Sobra para culpa da comunicação. comunicação.
Nesse caso, eu não acho que é só isso, né? Também. Mas é principalmente falta de articulação política. Acho que essa é a questão central do governo desde o início, né? Já trocaram a articulação política e o governo está meio sem rumo, sem saber para onde vai. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Rafael Cortes. É a primeira vez nas últimas eleições que, há um ano do início da campanha eleitoral, não estão definidos os principais candidatos, nem de um lado e nem do outro, né? É provável que o presidente Lula seja candidato de novo à reeleição. Eu tenho minhas dúvidas. Ele mesmo, às vezes, fala que isso vai depender da circunstância, vai depender da saúde dele e tal. Mas o fato é que ele tem razão. Ele pode perder para ele mesmo, porque o governo, todos os problemas que está enfrentando são problemas provocados pelo próprio governo e não pela oposição, né? Como é que você vê que o governo pode fazer para sair dessa encruzilhada que ele está, né? Que tá, o problema com o Congresso insolúvel, isso aí não tem jeito. O Hugo Mota agora marcou para segunda-feira, né? Votação da urgência da questão do IOF, e, enfim, esse acúmulo de crises e de problemas não pode ficar por conta só da comunicação. O que você percebe que falta nesse momento para o governo para sair desse buraco? Não me parece ser só de comunicação, né? Acho que o governo tem um terceiro mandato Lula, ele tem um problema quase que de nascimento, assim, né? A coalizão eleitoral que deu a vitória em 2022 foi rotulada, né, um pouco de chamado um governo um pouco de frente ampla, né? Ou seja, uma eleição em que não só o apoio positivo ao Lula estava em jogo, mas sobretudo um veto ao Bolsonaro, né, que era um presidente com uma rejeição muito alta. E quando você fala, Couto, em articulação política, eu acho que, ao fim e ao cabo, é a capacidade de fazer dessa coalizão eleitoral, que é diferente, que ela não é uniforme, que ela é, do ponto de vista ideológico, variado, é dar cola, dar liga, né, para esses partidos e atores muito diferentes. A agenda de governo não me parece que conseguiu isso, né? A gente passou uma boa parte do primeiro ano do mandato do Lula discutindo regra fiscal, o que, do ponto de vista do apelo eleitoral, é baixo, enfim, obviamente é fundamental que se tenha uma percepção de controle de contas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma agenda positiva, né? Não é uma agenda que vai trazendo e ajudando no governo a recuperar a popularidade e trazer algo novo. Então, quando a gente olha as pesquisas por renda, ao aumento da rejeição ao governo dentro das classes mais vulneráveis é bastante expressivo, né? Se a gente pega essa mesma pesquisa por renda no começo do mandato Lula, o cenário é muito diferente. Então, o Lula perde muito também entre os mais pobres, né? Porque me parece que simplesmente recuperar os programas sociais que ele fez no início do mandato não foi suficiente. Então, faltou esse algo novo. Esse algo novo não cai do céu, precisa ser construído com essa coalizão que a gente mencionou, e o Lula acabou não conseguindo fazer isso nesse terceiro mandato. Curiosamente, talvez a força do governo ainda seja, Couto, esse problema de quem é oposição, né? O que a oposição vai trazer, qual que é o papel do ex-presidente Bolsonaro. Então, essa incerteza em relação à oposição acaba ajudando o governo, entre aspas, e não perder tanto eleitoralmente, dado o cenário do seu governo.